Boa noite aos sócios do Clube de Engenharia e aos participantes deste programa Encontros com Tecnologia, neste dia 1º de junho de 2022. Esse é o 14º programa mensal da série, que está nas telas toda a primeira quarta-feira do mês, com uma proposta inovadora. Todos os presentes estão convidados a expor suas opiniões e a fazer perguntas sobre o tema Brasil na década dos oceanos, da ONU. Eu sou o conselheiro do Clube de Engenharia, César Drucker, e estarei conduzindo a primeira metade do programa de hoje. A conselheira Fátima Sobral Fernandes, que tem conduzido todos os programas anteriores, conduzirá a segunda parte. Agradecemos a presença especial do capitão de mar e guerra, Marzone Afonso Rego Gavino, da Reserva da Marinha, que vem nos falar sobre o Brasil na década dos oceanos. Ele é assessor na Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e também gerente do Programa de Desenvolvimento e Aproveitamento Sustentável da Amazônia Azul. Durante o seu período ativo na Marinha, exerceu diversos cargos e possui diversos cursos de carreira. Tem também o MBA em Gestão Empresarial e Gestão Internacional, pela COPIAD da UFRJ. O assunto de hoje é da maior atualidade, tendo em vista a importância dos oceanos para as mudanças climáticas, a vida marinha, o lixo e a poluição. Estão conosco na realização deste programa a vice-presidente do Clube de Engenharia, Maria Alice Banes, a diretora do Clube de Engenharia, Ana Lúcia Miranda. Estarão também a Margarida Lima, conselheira do Clube de Engenharia e professora da Universidade Federal Fluminense, o José Eduardo de Andrade, que foi do BNDES e é coordenador de divisão técnica especializada do Clube de Engenharia, e o jornalista Michel Alecrim, da comunicação do Clube de Engenharia. Com a palavra, o capitão de mar e guerra, Marzone Afonso Rego Gavino. Muito obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação. Gostaria de iniciar agradecendo ao Clube de Engenharia pelo gentil convite para estarmos aqui debatendo esse tema. Agradecer em nome do secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Almirante Linhares, ao qual estou representando aqui nessa apresentação de hoje. Dizer que é uma imensa satisfação poder fazer essa apresentação por uma plateia tão seleta. Eu sei o quanto é árdua a formação na área de engenharia, embora eu não seja um engenheiro, mas toda a minha formação na Escola Naval foi da área de máquinas, então a gente tem uma formação muito equivalente à engenharia mecânica, e sei bem o quanto é árduo e trabalhoso aí essa formação e dos nossos engenheiros, que são profissionais fundamentais aí para o nosso país. E ver o Clube de Engenharia interessado nesse tema oceano, reveste essa minha participação aqui nesse evento de uma grande alegria, uma grande satisfação. O tema oceano, muitas vezes, fica restrito, para a nossa população, a uma ida à praia, conhecer ali para o lazer, e não se conhece, muitas vezes, o potencial que o nosso oceano, a nossa Amazônia Azul, é um termo que eu vou abordar aí durante a apresentação, tem de potencialidade e tem para trazer benefícios para a nossa sociedade. Então, é um tema muito amplo, eu procurei aí, vou procurar na minha apresentação abranger tudo aí que o Clube de Engenharia pediu. Logicamente, eu não sou especialista em todos os temas, mas farei uma passagem por todas as temáticas sugeridas e, com certeza, não só estarei contribuindo para o evento, mas também aprendendo aí com as contribuições, com as perguntas que forem formuladas. Então, isso para mim é uma imensa satisfação. Então, eu diria que esse evento, ao meu modo de ver, ele já iniciou bem sucedido, independente aí das apresentações, do conteúdo da apresentação, porque só de trazer a temática oceano para ser debatida, isso aí já é um grande adianto, um grande avanço. E é um trabalho incessante aqui da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, de trazer essa temática oceano para o debate na nossa sociedade. Então, agradeço imensamente, aí peço a gentileza aqui de poder compartilhar aqui a minha apresentação.
Por favor, me informem quando estiverem já vendo em tela cheia. Estão vendo em tela cheia já a apresentação? Ainda não. A minha aqui já está. Agora sim. Ok. Obrigado. Então, eu vou fazer essa apresentação em nome da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, intitulado "O Brasil na década do Oceano", para o nosso querido Clube de Engenharia. Bem, então, na minha apresentação, eu vou seguir o seguinte sumário. Uma breve introdução à importância estratégica da Amazônia Azul, a importância dos oceanos para a vida marinha e também para a mudança climática e para a vida humana, as principais ameaças e oportunidades de desenvolvimento, a poluição marinha, causas e possíveis soluções, o papel da Marinha nesse contexto e sua integração com os demais órgãos responsáveis e considerações finais. Os oceanos ocupam cerca de 71% da superfície do planeta e estão intrinsecamente ligados à sustentabilidade da vida na Terra. Oferece alternativas para diversos problemas e desafios globais, como a erradicação da fome, adaptação às alterações climáticas, diversificação das fontes de energia e aplicação de inovações tecnológicas. Mais de 80% do nosso oceano é ainda desconhecido, né? Então, há uma potencialidade muito grande associada a toda essa imensa área marítima que nós temos. Manter a saúde dos oceanos vem ganhando uma prioridade nos fóruns internacionais que tratam do tema, e, em função disso, a ONU decretou o período aí de 2021 a 2030 como a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. A década do oceano visa estudar o oceano e, principalmente, revolucionar a maneira dele ser estudado. Vamos agora abordar a importância estratégica da Amazônia Azul para o Brasil. Vamos falar inicialmente da primeira vez que esse tema, esse conceito Amazônia Azul foi trazido ao conhecimento da nossa população. Foi no ano de 2004, quando então o comandante da Marinha, Almirante Guimarães Carvalho, numa entrevista que ele concedeu, ele fez um paralelo dessa nossa área marítima com a área da nossa Amazônia Azul. Hoje, a área da nossa Amazônia Azul ela já é superior à área da nossa Amazônia Verde, né? E a potencialidade de recursos é equivalente aí à da nossa Amazônia Verde, né? Uma rica biodiversidade a ser explorada. Então, ele fez esse paralelo, esse conceito ele vem sendo difundido cada vez mais para que realmente chame a atenção da importância dessa área marítima, né? Da riqueza dessa área marítima e todos os benefícios que ela pode trazer para a nossa sociedade. Então, esse conceito Amazônia Azul é um conceito político estratégico e é uma região que compreende a superfície do mar, as águas sobrejacentes ao leito do mar, o solo e o subsolo marinho contidos na extensão atlântica, que se projeta desde o nosso litoral até o limite exterior da nossa plataforma continental. Essa área ela está hoje em 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área imensa, com muitos recursos a serem tanto explorados quanto também pesquisados. A Amazônia Azul ela deve ser enfocada sobre 4 vertentes. A vertente ambiental, né, que trata aí da parte da conservação, a vertente científica, para trazer o conhecimento necessário sobre essa área marítima, a econômica, para possibilitar a explotação, e a soberania, que trata do aspecto defesa.
o PIB da economia do mar ele ainda não tem uma sistemática estabelecida no nosso país. Então, tem um trabalho realizado aí de tese em 2018, em que foi calculado esse PIB do mar e chegou-se a um valor aproximado de 19% do nosso PIB nacional viria de atividades diretamente ou indiretamente ligadas ao mar. Só a título de informação, aqui dentro da Secretaria da Comissão, né, dessa Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, foi criado aí no 10º Plano Setorial um grupo técnico exatamente para estabelecer a sistemática. Esse grupo técnico está sendo conduzido pelo Ministério da Economia, com a participação do IBGE, então pretende-se, ao final desse grupo técnico, ter essa sistemática estabelecida e nós passarmos a ter o PIB do mar, PIB da economia azul, divulgado, juntamente com o PIB nacional. Fora isso, está também estabelecendo um conceito de economia do mar, economia azul, que é algo muito recente e que ainda há uma divergência grande aí quanto a esse conceito. Bem, alguns dados também que alertam para a importância da nossa Amazônia Azul. 17 estados e 280 municípios são defrontantes com o mar. A menos de 200 quilômetros do litoral estão concentrados 80% da população brasileira, 78% da receita nacional, 93% da produção industrial e 85% do consumo de energia, demonstrando como o oceano ainda é uma área de atração, tanto para a população e, consequentemente, para o estabelecimento das atividades econômicas. Falar agora um pouco sobre transporte marítimo. Cerca de 97% em tonelagem e 80% em valor de comércio exterior brasileiro são realizados por via marítima. Em 2020, as exportações por esse modal de transporte atingiu 209 bilhões, enquanto as importações 159 bilhões de dólares. O nosso litoral é muito extenso, com cerca de 8.500 quilômetros de litoral, onde estão distribuídos 37 portos organizados, 203 terminais de uso privado, 44 estações de transbordo de carga, 305 instalações portuárias de registro e mais 4 instalações portuárias de turismo, mostrando como esse transporte é importante para o nosso país e tem uma capacidade muito grande de desenvolvimento. Essa é uma tendência que está sendo demonstrada de 2019 para 2020, houve um crescimento de 4,53% desse tipo de transporte, e o transporte de cabotagem, que é o transporte feito dentro do próprio país, né, por via marítima, ou por via dos nossos rios, teve um crescimento de 14,12%, mostrando aí realmente uma tendência de aumento do transporte marítimo no nosso modal de transporte. Um outro fator que fala a favor, né, do transporte por cabotagem é a baixa emissão de CO2 comparado com o transporte rodoviário e com o transporte ferroviário. Então, indicando aí que é mais uma vantagem do modal marítimo. Falando um pouco sobre petróleo e gás, 96,8% do petróleo e 84% do gás natural são explotados no mar. A bacia de Campos e Santos responde por 96,2% da produção nacional de petróleo e a produção de petróleo na bacia do pré-sal corresponde a 68,6% de toda a produção nacional. O outro aspecto bastante importante são os recursos minerais existentes na nossa Amazônia Azul. Então, tem crostas ricas em cobalto, níquel, platina, manganês, terras raras, etc., que são realmente recursos minerais muito importantes. E está marcado aí no mapa uma região que é chamada Elevação de Rio Grande, que é muito rica em todos esses minerais. Então, é uma área ainda a ser explorada futuramente, de um potencial enorme. E vários desses minerais, né, são fundamentais. Nós temos, atualmente, reserva de fosfato, que é uma reserva muito importante. Hoje, estão faltando insumos aí para a parte de fertilizante, o fosfato é um deles.
Então, nós temos aí possibilidade no futuro estar extraindo todos esses recursos também do mar, né? Logicamente, de forma sustentável, que é uma preocupação que se deve ter sempre. É uma grande fonte também, né, potencial de geração de energia, a de geração através do vento, da corrente, da maré. Então, são fontes aí de possibilidade de geração de energia. A eólica, que é uma realidade já mais próxima, né, hoje em dia, em termos de projetos de energia eólica, já superam em mais de 100% a capacidade instalada nos parques onshore, que são os parques em terra no país. Um grande avanço são as evoluções que nós estamos tendo em termos de marcos regulatórios, que vão dar, efetivamente, uma segurança jurídica aí para que toda essa exploração possa ser feita. Ressaltando que são energias limpas e renováveis, né, que é algo muito importante. Outro aspecto bastante significativo é a biotecnologia marinha. A biotecnologia ela vai explorar toda essa biodiversidade semelhante à da Amazônia Legal, em termos de quantitativos, né, da biodiversidade. Tem uma enorme potencialidade de aproveitamento, principalmente em fármacos, cosméticos e outros itens. Tem se estudado também o combustível a partir de microalgas, então tem realmente um amplo potencial aí de pesquisa científica e de descobertas a serem feitas na área de biotecnologia marinha. Pesca e aquicultura, esse gráfico aí faz um comparativo e mostra que a aquicultura ela vem crescendo em relação à captura, que é a pesca normal, né? Então, isso é uma coisa que demonstra aí que o Brasil está crescendo muito nessa parte da aquicultura. Aí é um gráfico que mostra a piscicultura, onde mostra que desde 2014 ela vem num crescente em termos aí de produção por tonelagem. E um outro dado importante, né, também é toda a parte de marco regulatório quanto a essa parte de aquicultura, que tem gerado esse aumento aí de contratos de cessão para a área de produção em forma exponencial. Em 2019, nós tivemos 44, e em 2021, até o mês de setembro, já tinham 221 sessões de áreas para a produção da agricultura. Outro aspecto muito importante, que são as comunicações, que nós temos aí nesse mapa representado, a quantidade de cabos submarinos utilizados nas comunicações. Essa é uma nova comunicação que está sendo estabelecida com a Europa. Então, hoje em dia, nós temos 97% da comunicação internacional realizados por cabos submarinos. Isso envolve aí cerca de 15 milhões de transações financeiras, movimenta valores superiores a 10 trilhões de dólares no ano. Uma outra área importante é a parte da conservação dessa riqueza que nós temos. Então, o Brasil, alinhado aí com toda essa preocupação mundial, criou 2 imensas unidades de conservação, São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz, que equivalem a 26, essas unidades de conservação equivalem a 26% da nossa Amazônia Azul. Então, são áreas que já estão sendo conservadas e preservadas aí no nosso oceano. Vamos agora passar para o tópico importância dos oceanos e da vida marinha para a mudança climática e para a vida humana. Importância global dos oceanos. O oceano é um regulador da vida no planeta, ele regula clima, regula o ciclo hídrico, fixação de carbono, produção de oxigênio. Através da biodiversidade, fármacos e cosméticos, é uma importante fonte de alimentos, através da pesca e agricultura, é uma fonte de energia, como já falamos, ondas, marés, correntes e ventos são potenciais produtoras de energia. Fonte de riquezas minerais, também já falado, petróleo e gás, nobres, polimetálicos, terras raras, fosfatos, etc. E também ele exerce um papel fundamental, né, sobre as mudanças climáticas, né, até para dar uma equalizada nisso. Então, o que acontece? Esse gráfico ele mostra aí
o aquecimento global, que é gerado aí pela emissão, né, excessiva aí do dióxido de carbono, ele gera um aquecimento global. Esse aquecimento global, logicamente, também gera o aquecimento do oceano. Esse aquecimento do oceano ele gera algumas consequências, né, como a redução do oxigênio, gera o derretimento das camadas polares, né, que vão aumentando o nível do oceano, causando problemas aí na nossa costa, e isso aí, num crescendo, pode causar aí problemas para as cidades litorâneas. Um outro aspecto é que o oceano ele tem esse papel de absorver esse dióxido de carbono ao máximo. E quando esse dióxido de carbono ele é absorvido, ele é diluído na água do mar, ele se transforma também numa substância ácida. Isso está provocando a acidificação dos oceanos. Isso tudo tem consequências para a vida marinha. E tem uma característica do oceano, o oceano ele se demora mais, ele é mais lento, tanto em aquecer quanto em se resfriar. Então, ele diminui essa amplitude aí dessa mudança climática. Então, ele tem um papel fundamental nela. Outra grande importância, né, é a importância da vida marinha, né, para a vida da sociedade. Então, ele é importante para a subsistência. Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo dependem da biodiversidade marinha. A produção de oxigênio, né, costuma-se falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas, na verdade, o oceano ele tem esse papel, ele produz mais da metade do oxigênio existente no planeta. Ele é uma importante fonte de alimentos e proteínas. O pescado é responsável por 20% da proteína animal e por 6,7% de toda a proteína consumida no mundo pelos seres humanos. Vamos falar agora sobre outro tópico, que é principais ameaças e oportunidades de desenvolvimento. Então, algumas ameaças ao oceano são diversas, mas eu ressaltei algumas aqui, como a poluição, que é a advinda do lixo, tanto do óleo, do esgoto, a redução da biodiversidade marinha através da sobrepesca, da captura acidental, a acidificação dos oceanos, que eu já comentei aqui anteriormente, a degradação dos ecossistemas devido à erosão costeira, perda de ambientes recifais, etc., e o aumento da temperatura superficial do oceano, que também já foi comentado. Mas, ao mesmo tempo, o oceano é uma fonte, né, inesgotável aí de oportunidade de desenvolvimento. Vou citar algumas, como petróleo e gás, portos e transporte marítimo, a indústria naval, a extração mineral, segurança e proteção, turismo e esportes náuticos, pesca e agricultura, biotecnologia, cultura popular e culinária, para citar alguns exemplos de oportunidades que o oceano nos fornece aí de desenvolvimento do nosso país. Um relatório da OCDE faz uma comparação dizendo que o PIB do oceano, em 2010, equivaleria já à 7ª maior economia do mundo. E isso há uma perspectiva, uma projeção de que isso dobre até o ano de 2030 para 3 trilhões de dólares. Então, demonstra aí toda a projeção que se faz do desenvolvimento das potencialidades aí do oceano. E aqui para nós, mais especificamente da nossa Amazônia Azul. Os maiores potenciais de crescimento apontados na área de agricultura marinha, da pesca, do processamento de pescados, das atividades marítimas portuárias e as eólicas offshore. Mas, para que isso ocorra de uma forma ordenada e sustentável, né, essa exploração do nosso oceano, é fundamental que nós tenhamos um processo, uma ferramenta que auxilie o ordenamento dessa área marítima. Nós sabemos que em diversas áreas marítimas podem ter atividades concorrentes, a pesca concorrente com uma área rica em mineral, concorrente com uma área que passa o transporte marítimo. Então, há necessidade de que isso seja ordenado para que permita uma economia de recursos e um aproveitamento maior aí desse potencial. Então, o Planejamento Espacial Marítimo, conhecido como PEM, é um processo público de análise e alocação de distribuição espacial e temporal de atividades humanas
em áreas marinhas, com objetivos ecológicos, econômicos e sociais, né, que foram especificados através de um processo político. E essa é uma definição aí dada pela Unesco. Fruto disso, durante a conferência da ONU, ocorrida em 2017, o Brasil assumiu um compromisso voluntário de implementar o planejamento espacial marinho aqui do Brasil até 2030. Essa atribuição, ela coube aqui à Secretaria da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, de coordenar as ações com os demais ministérios aqui dentro da comissão. Esse tem sido um trabalho árduo, principalmente quanto à parte de levantamento de recursos, é algo muito novo, tem poucos especialistas, então tem sido um trabalho de identificação, tanto da parte de especialistas, quanto de prospectar, né, investimentos nessa área tão importante para a nossa Amazônia Azul. Então, esse planejamento ele é um instrumento público multissetorial de cunho operacional e jurídico, e ele é indispensável para se estabelecer uma governança da nossa Amazônia Azul e a soberania dessa área marítima brasileira. Ele fomenta o uso compartilhado e sustentável do ambiente marinho, a geração de divisas, de empregos, e também garante a necessária segurança jurídica para o desenvolvimento das atividades, ou seja, para que haja um investimento nas atividades no mar. A nossa área marítima, como eu já falei, ela é imensa, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, então achou-se por bem dividir a implementação do nosso planejamento espacial marinho por regiões. A primeira região a ser contemplada, por já existir toda uma estrutura adequada, vai ser a região sul. Recentemente, agora no mês de abril, foi assinado o contrato com o BNDES, que vai fazer o financiamento da implantação desse planejamento espacial marinho na região sul. E a intenção é que a gente realmente vá conseguindo os recursos para a implantação em todo o Brasil. É importante que não haja uma defasagem muito grande de tempo entre a implementação em outras regiões, até mesmo porque, quando esse planejamento estiver concluído, ele vai trazer vantagens para determinadas regiões em termos de ordenamento dessas atividades. Então, é importante que realmente ele seja implantado o mais rápido possível em todo o país. O custo é estimado aí de 30 milhões e esse custo de 5 milhões já foi inicialmente aí financiado pelo BNDES e está tendo agora toda a parte da documentação legal para o início da implementação. Vamos falar agora do tópico poluição marinha, causas e possíveis soluções. A poluição marinha ela vem devido ao acúmulo de resíduos sólidos nos mares. Ele é um problema global, é real, é crítico e de responsabilidade compartilhada entre as nações e os vários setores da sociedade. A origem dos agentes poluidores. Praticamente todas as atividades humanas, né, são nossas atividades, em terra ou no mar, geram algum tipo de resíduo. E, de alguma forma, parte desses resíduos acaba chegando ao oceano. E nós podemos dividir, basicamente, as origens em duas áreas, a terrestre e a marítima. Esse número normalmente assusta, né? Cerca de 80% dos resíduos encontrados no ambiente marinho são gerados nas residências, no comércio, nas construções, nos hospitais e nas indústrias. Ou seja, 80% vem das nossas atividades equivocadas em terra que vão levar essa poluição ao nosso ambiente marinho. Já no ambiente marinho, os agentes poluidores são os navios mercantes, através das suas cargas e mercadorias, os navios de turismo, que muitas vezes, por falta da educação correta, despejam lixo no mar, as plataformas de extração de petróleo, que também, às vezes, apresentam algum tipo de vazamento, contaminação por óleo, embarcações de pesca, muitas vezes os nossos pescadores descartam os seus apetrechos de pesca, que já não estão mais em condições de uso no mar, o turismo náutico também, que gera o lixo, e as estruturas de maricultura. Então, são fontes de geração de resíduos diretamente atreladas às atividades marinhas. Possíveis soluções. Existem dois principais tipos de ação
as ações que envolvam as políticas públicas, que incentivam determinados tipos de comportamento, e também umas boas práticas, a conscientização da sociedade, das empresas e também dos cidadãos para modificar as suas produções, os seus hábitos de consumo, o tratamento do seu lixo, para que seja reduzida essa poluição marinha. Algumas termos que estão muito em voga, né, e são encarados como soluções importantes, são a economia circular. O que seria a economia circular? Ao invés de toda a produção, no seu final, né, gerar a parte de resíduos, esses resíduos eles seriam transformados em outros produtos de consumo de interesse da sociedade, de forma que esse resíduo ele não fosse destinado aí a lixões, não fossem parar no mar. Então, isso é o conceito básico da economia circular, e ela se preocupa com o desenvolvimento sustentável, interferindo não tanto na eficiência da criação dos produtos, envolvendo menor gasto de energia e de recursos, e promovendo também o reaproveitamento desses recursos ao final, através de um reuso, um reaproveitamento, de uma reciclagem. Dentro desse conceito de economia circular, surge também o conceito da logística reversa, que nada mais é que depois que os diversos produtos e serviços gerem, né, o seu propósito na sociedade, que esse resto, esses resíduos, eles sejam recolhidos, segregados de forma correta e possam retornar à sua origem, né, ao seu ponto de partida, as indústrias, o comércio, de forma que eles possam reutilizar esses produtos, né, na sua escala produtiva, no seu ciclo produtivo. Então, esse aí é mais ou menos o conceito da logística reversa. Podemos citar alguns que estão em implementação cada vez maior aqui no Brasil, a logística reversa aí para os produtos, para os agrotóxicos, os resíduos e embalagens associados, as pilhas e baterias, os pneus, óleos lubrificantes, resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor, sódio e mercúrio, produtos eletrônicos e seus componentes. Então, está tendo um investimento cada vez maior para ter locais de recolhimento desses produtos para que eles possam ser devolvidos à indústria. A cada ano, o Brasil tem batido aí recordes em termos de tonelagem desses produtos recolhidos e devolvidos aí à sua origem. Principais ações de tecnologia. Ações e tecnologias. Tem algumas ações que eu considero fundamentais. Nós temos aqui na CECIM um plano piloto aí da Baía de Guanabara, com o intuito de articular ações que estejam já em andamento em prol da despoluição da nossa Baía, e que, através aí desse projeto, nós temos conhecido diversas ações muito interessantes e que ajudam muito nessa parte aí de ações educacionais, de conscientização. E eu, particularmente, considero essa parte educacional fundamental, porque ela modifica o comportamento, ela modifica os hábitos, né, através desses atos educacionais. Então, nós temos realizado diversas ações, promovidos cursos na área de combate ao lixo no mar, de ciência oceânica, né, para esses recursos são oferecidos para os nossos professores, que são formadores de opinião na cidade do Rio de Janeiro, e eles têm condições de transformar esses conhecimentos, né, dentro de suas disciplinas em sala de aula e conscientizar aí as nossas crianças, os nossos adolescentes, isso gerando uma transformação de comportamento. Nós sabemos que as crianças têm um grande potencial de transformar também os hábitos dos seus pais. Um projeto dentro dessa área educacional que eu conheci, achei fantástico, esse Rio é Meu. Foi um projeto desenvolvido aí no Rio Carioca, aí no ano de 2015, em que as escolas do entorno do Rio Carioca, bem como a comunidade, elas foram mobilizadas, elas receberam a atribuição de despoluir aquele rio e de mantê-lo despoluído.
né? Isso gerou uma sensação de pertencimento a essas pessoas, a essas crianças, que começaram efetivamente a desenvolver esse projeto. Eles efetivamente despoluíram uma parte importante ali do Rio Carioca. Esse rio, em função disso, foi tombado e gerou uma lei municipal, né, para que pelo menos 50% das escolas do Rio de Janeiro se envolvessem nesse projeto e também cuidassem dos rios próximos às suas escolas e suas comunidades. Com a nossa ajuda aqui, a Planeta.com, que desenvolve esse projeto, conseguiu apresentar aí para a Prefeitura do Rio e foi assinado um acordo em dezembro do ano passado, e isso está sendo implementado em grande escala aí nas escolas municipais, né, virando aí um projeto aí do município. Isso aí nós estamos também abrindo portas para implementação em outras cidades aí do entorno da Baía de Guanabaras, já foi apresentado à Prefeitura de Niterói, também outro parceiro importante. Então, a intenção é que difundir ao máximo esse projeto, que combate o problema do lixo no mar na origem, né, onde ele é. Se a gente começar a trabalhar isso aí dentro dos rios, por os rios, esse lixo não chega dentro da Baía de Guanabara e não chega aos oceanos. Então, outras ações importantes que nós apoiamos também é a limpeza de praia, das praias. Essa limpeza de praia, nós sabemos que elas não resolvem o problema, mas elas são muito importantes para a conscientização da população. Ali, as crianças são incentivadas a participar, são feitos gincanas, premiando aqueles que recolhem mais lixo. E aí, a população toma contato com diversos tipos de lixo que se encontra na praia, né? Plásticos, guimbas de cigarro, tudo isso que vai parar nos oceanos, garrafas PET, e que causam grandes problemas, né, para a poluição e para a vida marinha. É um trabalho também importante aí que nós temos sempre apoiado ali as ações do Ministério do Meio Ambiente, as extinções dos lixões, porque o que acontece hoje é que o nosso lixo urbano ele acaba indo para os lixões, não tem uma seleção adequada, né, entre os recicláveis e não recicláveis. Então, essa extinção dos lixões é muito importante, porque são lixos que acabam retornando aí para os oceanos. E algumas tecnologias que já estão em prática ou em desenvolvimento, né? Eu vou citar só algumas, são diversas. As barreiras ecológicas. Tem uma empresa holandesa, no momento, que ela associou essas barreiras ecológicas com embarcações, ou seja, essas barreiras ecológicas elas canalizam esse lixo para dentro dessas embarcações que são apropriadas para processar esse lixo, fazer a segregação e tornar esse lixo reciclável. Isso aí já está em implantação em diversas cidades do mundo e eles prometem aí que isso é possível para que se elimine as grandes ilhas, né, de lixo que já existem no mar. A ilha lá de lixo na área do Pacífico é algo assim impressionante, as fotos que a gente vê, a extensão. Então, é algo que eles asseguram e que nós vamos ver aí se realmente é possível de que isso seja feito. Uma outra área que está sendo muito difundida no momento e que está voltada aí até para desenvolvimento de políticas públicas é a tecnologia de pirólise, que é uma transformação do lixo em combustíveis, tanto ele em diesel quanto em gás. Então, isso aí ajudaria realmente, sobremaneira, a esse ciclo de economia, esse ciclo circular de economia. Esse lixo, ao invés de ir para os lixões, para o mar, ele viraria aí algo, né, um produto a ser consumido e favorecer aí a nossa sociedade. Outro estudo recente que foi a descoberta de uma enzima que decompõe o plástico. Logicamente, ela está ainda em estudo, já foi comprovado no laboratório, mas tem que ver também as consequências que ela pode trazer aí para o oceano, como ela se tornaria economicamente viável. Mas nós podemos ver, né, que a década dos oceanos, a trazer o tema oceano para a discussão, né, isso já tem trazido aí muitos cientistas para o estudo, né, desse problema, dessa problemática aí do mar, e, com isso, novas descobertas, novas tecnologias vão sendo trazidas para melhorar aí essa parte da poluição.
Falando agora sobre o papel da Marinha nesse contexto, sua integração com os demais órgãos responsáveis. A Marinha, em 1974, ela percebeu a importância, né, de formar uma comissão interministerial para os recursos do mar, onde todos os agentes pudessem, né, os ministérios que fazem parte da comissão e que têm assuntos relacionados ao mar, pudessem discutir nesse fórum as diversas temáticas afetas. Então, em 1974, é criada essa comissão. Hoje ela conta com representantes de 15 ministérios, como eu falei, que tem assuntos relacionados ao mar, e mais a Marinha do Brasil. Ela é coordenada pelo comandante da Marinha, na sua atribuição de autoridade marítima, e o órgão executor dessa comissão é a secretaria da comissão chamada CECIM. Então, a comissão tem a abreviatura de CIM e a secretaria de CECIM, que é onde eu trabalho atualmente. Então, aí tem um gráfico, né, um diagrama mostrando todos os ministérios que fazem parte da CIM, mais a Marinha do Brasil, e os 3 grandes programas. Nós temos o Plano Setorial para Recursos do Mar, temos o Programa Antártico Brasileiro e o de levantamento da plataforma continental, que está trabalhando para estabelecimento do limite exterior da nossa plataforma continental. Essa comissão é um órgão deliberativo e de assessoramento que tem a finalidade de orientar e coordenar as ações relativas à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar, implementar e planejar a execução do Programa Antártico Brasileiro e aprovar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Só falando um pouquinho aqui de um desses grandes programas, o Plano Setorial para os Recursos do Mar, que é onde efetivamente eu trabalho, ele já está em sua 10ª edição, essa edição foi aprovada em novembro do ano passado, e ele conta com 11 ações voltadas a pesquisas diversas na área do oceano. Nós temos pesquisa nas ilhas oceânicas, temos um programa voltado para as pesquisas de monitoramento, né, das nossas partes climáticas, ambientais. Tem o Biotec Marinha, que ele faz toda a parte da biotecnologia marinha, coordenado pelo MCTI. O REMPLAC, que conduz pesquisas para identificar recursos minerais na nossa plataforma continental, que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. O ProArea faz a mesma coisa, só que fora a área extra, a nossa Amazônia Azul. Revimar, que tem todo o propósito de levantar os recursos vivos na nossa Amazônia Azul. O Acpesca, desenvolver a pesca e agricultura. PPGMAR, que é a parte de desenvolvimento, né, formação de recursos humanos na área de ciências oceânicas. O ProAmazônia Azul, pesquisas na área mais afastada da costa, pesquisas de alto nível oceânico. Planejamento espacial marinho, eu já falei. O programa de PROMAR, chamado Programa de Mentalidade Marítima, que é fundamental para promover a mentalidade marítima na nossa população. E mais um comitê executivo do ODS 14, né, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que é a vida na água, né, e que é muito correlacionado. Todas essas ações ela desenvolvem objetivos e metas que contribuem para o atingimento das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, e mais o grupo de trabalho PIB do Mar, que eu já falei, né, que está calculando aí, estabelecendo uma sistemática para o cálculo do PIB do mar, e um outro grupo recém-criado, um grupo técnico sobre a pesca ilegal. Bem, como considerações finais, é fundamental buscar aprofundamento do debate sobre o potencial dos oceanos, do oceano. Hoje em dia nós chamamos oceano porque ele não tem fronteira, como se ele fosse tratado como um oceano único, para o fortalecimento de ações de mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas. O planejamento espacial marinho é uma ferramenta fundamental aqui para a nossa Amazônia Azul, de forma a ter uma segurança jurídica e de estabelecer um desenvolvimento sustentável. O fato de nós termos uma comissão interministerial desde 1974 é um grande fator de vantagem para o nosso país, para discutir os temas do mar.
E a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar ele deve ser sempre um farol a ser seguido, né, nas nossas discussões sobre o oceano. Então, gostaria, mais uma vez, encerrando a minha apresentação, de agradecer essa oportunidade de estar falando um pouquinho dos oceanos. O tema é inesgotável, não tenho a menor pretensão de ter esgotado o assunto aqui, mas apenas levantado temáticas aí para o nosso debate e deixo aí os meus dados de contato. Agradeço mais uma vez ao Clube de Engenharia pelo convite. Nós é que agradecemos, comandante, a essa excelente palestra que nos permitiu ver como nós estamos vendo o mar em todos os seus aspectos, tanto negativos quanto positivos, e que tudo está sendo acompanhado. Que bom, né? Então, agora nós começamos a segunda parte do nosso programa, que é uma entrevista que o comandante Gavino dará ao jornalista Michel Alecrim, tá? Sobre assuntos da palestra, né? E o Michel Alecrim, ele é da comunicação do Clube de Engenharia, então ele está sabendo o que os sócios desejam saber e, naturalmente, ele perguntará para a divulgação nos sócios. E vamos ter, durante 20 minutos, a atividade das salas, em que nós vamos dividir todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, que são 30, pelo que eu estou vendo, tá? E essas pessoas, então, vão ser localizadas, né, pela nossa operadora aqui, Cristina, em salas. E então eu vou estar em uma das salas, a Margarina Lima estará em outra sala, tá? E nós vamos ver o que os nossos assistentes virtuais estão pensando, o que eles estão querendo saber mais em algum detalhe, né? Então, eu peço à nossa operadora Cristina para separar as nossas 29 pessoas, na verdade, tirando aqui os próprios organizadores, né, desse evento, serão menos. Mas, então, os nossos ouvintes poderão, então, falar tudo o que desejam. Cristina, você já está pronta para dividir as salas? Boa noite. Eu vou separar agora. Agora eu peço para que todos aceitem o convite. Os que não aceitarem o convite, nós vamos colocar numa sala de espera. Eu peço, por favor, o palestrante, o doutor César e o Michel, para não aceitarem o convite, tá bom? Pois não. Então, nós estamos aguardando para que os grupos se formem, as salas se constituam com as pessoas que estão participando e com uma coordenação inicial. Também a gente estimula para que as próprias pessoas que estejam participando, elas mesmas determinem as suas lideranças, os seus porta-vozes, né? Esse é o princípio do programa, procurar a participação de todos. Então, quando isso ocorrer, aí a dona Cristina vai nos avisar que as salas estarão formadas e vamos então ver, tá? O Michel Alecrim, você já tem aí as suas perguntas apontadas? Opa, tenho sim, até estou bem na cabeça, assim, né? Bem, em primeiro lugar, parabéns, comandante, pela palestra. Acho que é um tema realmente muito vasto e pode ser explorado, né, em diversos aspectos, né? Mas uma das questões que eu até fiquei curioso, né, enfim, como foi muito ressaltada a questão dessa riqueza, né, que o oceano representa, né, para nós, né? O que pode acarretar esse aquecimento dos mares, né? Esse aquecimento pelo menos essa camada mais superficial, né? E
o que também pode acarretar para a biodiversidade dos oceanos, né? Esses efeitos que o senhor citou, né, da acidificação, né, da perda de oxigenação, né? Quer dizer, já que a gente depende tanto dessa vida marinha, né, tão importante, né? Então, como essa biodiversidade tende a se comportar, né? Quais são os efeitos, né? Enfim, a gente fica preocupado com isso, né? E então, como o senhor pode, enfim, explicar melhor, né? Enfim, o que a responsabilidade de se preservar os oceanos e de se reverter esses fenômenos, né? Eu agradeço muito aí pela excelente pergunta. Realmente é uma preocupação de todos nós, essa situação. Na verdade, o aquecimento do oceano é consequência aí do aquecimento global, que, por sua vez, também é consequente aí da emissão exagerada, né, de dióxido de carbono, de gases de efeito estufa, que vão gerando esse aquecimento global e, logicamente, isso aí gera um aquecimento do nosso oceano, como eu falei na apresentação, de uma maneira mais lenta do que no litoral, por isso o oceano ele ajuda a regular, mas, de qualquer forma, essa temperatura ela vai subindo gradativamente. E tem algumas consequências, com certeza, para a vida marinha, né, para a biodiversidade. Uma das consequências é que, com essa elevação da temperatura, os nossos corais eles vão sofrendo um branqueamento. Tem algumas microalgas que elas têm quase uma simbiose com esses corais, e elas, ao ver esse processo aí de branqueamento de corais, elas se afastam, e elas são fundamentais para a sobrevivência dos próprios corais. Então, esses corais eles vão ficando debilitados e vão morrendo, né? E eles são fundamentais aí para a vida da biodiversidade marinha. Então, isso é uma das consequências. Uma outra consequência que provoca maior ocorrência e mais frequente de algas tóxicas, o aquecimento do oceano, né? E isso traz danos tanto para a saúde humana como também para a biodiversidade marinha. Então, é uma outra consequência aí do aquecimento global. E, como você falou também, né, ressaltou aí daquilo que a gente apresentou, ela gera também uma diminuição do nível de oxigênio no oceano, e isso, logicamente, também prejudica. Essa diminuição ela também influencia na redução da velocidade da corrente marinha, e a corrente marinha ela tem uma função muito importante, que é pegar os nutrientes e ela fazer o espalhamento desses nutrientes pelo oceano. Então, isso gera essa problemática, né? Começa a ter um desbalanceamento também dos nutrientes que chegam para diversas partes aí do oceano, e também a redução do oxigênio aí para a vida dos organismos marinhos. Bem, tudo isso a gente espera que, com os apelos, né, enfim, haja uma mudança, né, de comportamento, uma outra tendência, né, mais de preservação e que possamos, né, quer dizer, reverter esse aquecimento, né, tentar se frear, né, pelo menos, né. Agora, Exatamente. pois é, a gente então sabe que as coisas estão interligadas, né, a questão ambiental, a questão econômica, a questão social, né, quer dizer, tudo isso se interliga, né. Então, a gente viu há uns 2 anos e pouco, né, no Nordeste brasileiro, apareceram manchas de óleo, né? Manchas de óleo. Até hoje isso está um pouco, não foi devidamente esclarecido esse episódio, né? Mas nós vimos que houve efeitos, né, no turismo, as pessoas vivem, né, do mar, vivem do oceano, né? Então esse episódio, né, que durou meses, né, enfim, manchas que apareciam nas praias e tal. Quer dizer, o que o país aprendeu com isso, né? Que lições a gente pode tirar desse problema, né? Quer dizer, você citou, às vezes ocorrem vazamentos, né? Enfim, mas às vezes a magnitude disso, né, assusta, né? Então, o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo em relação à prevenção de acidentes, né, marítimos, esse tipo de impacto?
Obrigado aí por mais essa excelente pergunta que nos propicia aí ampliar um pouquinho essa temática. Realmente foi um episódio que nos trouxe, né, como um país, grandes ensinamentos. Eu vou citar alguns aqui, que não são todos, mas alguns principais. Em termos aí de detecção e identificação de agentes poluidores, hoje o nosso sistema já tem um centro integrado, né, onde a Marinha recebe todas as informações do tráfego marítimo, que passam por tanto dentro da nossa Amazônia Azul, mas até um pouco fora, para que a gente tenha um controle das embarcações que estão com destino ao nosso país, ou que vão transitar pelas nossas águas. E o que acontece? Hoje, os nossos sistemas, né, eles abrangem aí diversos sistemas que prestam informação para esse centro integrado, ele tem uma característica, ele depende da cooperação, ou seja, os navios precisam estar emitindo com seus equipamentos para que esse controle efetivo seja realizado. Então, isso ele implica numa limitação. Se alguém tiver alguma intenção, né, de fazer algo proposital e danoso, logicamente, ele não vai estar emitindo com o equipamento. Então, isso necessita aí, realmente de um aperfeiçoamento, né, dessa parte do gerenciamento, do monitoramento da nossa Amazônia Azul. A Marinha tem uma arquitetura já anterior até esse problema, chamado SISGAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que é composto de diversos equipamentos, radares de longo alcance, que seriam capazes de fazer essa detecção ativa, ou seja, mesmo que o navio desligue todos os seus equipamentos, ele vai ser detectado. E isso vai facilitar nessas condições para que esses agentes poluidores, sejam propositais ou não, possam ser detectados e responsabilizados, né, pela situação. Então, isso é um grande aprendizado. Agora, é um sistema bem caro, né, e que realmente vai precisar de um investimento muito grande. A Marinha tem feito aí todos os esforços para obter esse investimento, só que o que foi arrecadado até o momento não permite a implementação total desse sistema. Já foi instalado aí um projeto piloto até na época das Olimpíadas aí no Rio de Janeiro, e a intenção é que vá se fazendo, nem que seja de forma modular, a implementação desse sistema para melhorar aí essa nossa capacidade de detecção ativa de agentes poluidores. E essa é uma dos aprendizados. Eu vou aproveitar para registrar que a Fátima Sobral Fernandes, nossa conselheira do Grupo de Engenharia, já entrou na sala, e então eu vou passar a condução do programa para ela. Mas antes, eu tenho uma pergunta também, tá, que eu gostaria... Deixa só, antes de você ter sua pergunta, posso dar boa noite para Pois todos? não. Boa noite para o Noite, comandante Fátima. Gavino, muito obrigada pela compreensão de eu não estar aqui no início. Drucker, meu querido companheiro, obrigada por conduzir o programa. Você pode continuar conduzindo, eu estou por aqui hoje a apreciar. Estou aqui para te ajudar. Eu gostaria só, Michel, de complementar só um pouquinho aqui outras características, outros aprendizados. Agradeço aí a presença da Fátima, que foi o primeiro contato que eu fiz, e sempre desde o início aí foi de uma gentileza aí, de disponibilidade total para que a gente estivesse aí em condições de realizar essa apresentação. Mas complementando essa pergunta, também tiveram aprendizados na parte da revisão do Plano Nacional de Contingência, que é um plano que prevê que deve ser acionado em casos de grandes emergências, né, na área marítima, e que foi todo revisado aí após esse episódio. Tem também aprendizados na parte de ciência. O que aconteceu? Naquele episódio, vários cientistas que tinham conhecimento começaram a auxiliar para identificar para onde esse óleo ia se deslocar, através do estudo das correntes, né, de marés, através dos ventos. Então, tiveram várias iniciativas que foram sendo agregadas aí ao grupo, né, de combate a essa emergência, e que hoje elas estão estruturadas, se formou um grupo integrado para que, em caso de novas emergências, isso aí já esteja muito melhor estruturado e responder de uma forma mais rápida e mais eficaz às emergências. O próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em conjunto com a Marinha, lançou editais aí para
pesquisas voltadas a isso, não só para mitigar os efeitos em caso de ocorrer, né, como também tentar mitigar os efeitos do que já ocorreu, né, para saber as consequências, o que isso ainda tem de impacto aí na nossa área costeira, o que isso gerou, e, a partir disso, poder realmente desenvolver estudos, que a gente tenha um conhecimento maior de todo o impacto que houve nesse derramamento de óleo e também de prevenção a futuros impactos. Então, são algumas das ações aí que foram frutos do aprendizado desse episódio, que eu compartilho aí com vocês. O jornalista Michel Alecrim despertou bem um assunto que é o medo da sociedade. É um medo, por que aquele acidente não poderá se repetir e com danos até maiores. Mas eu queria falar de outro medo, assim, da sociedade, assim, meio generalizado. Há uns 8 anos atrás aconteceu um tsunami na Ásia, depois teve também um tsunami no Chile, e aí o link que se faz mas se o mar está aquecendo, isto poderá fazer com que haja outros desastres como esses, ou mais frequentes, ou mais intensos. Então, a pergunta é essa: quais são os danos que poderão ocorrer em decorrência do aquecimento do mar, fora aquele que já é imaginado por todos, né? Se os gelos derretem, o nível do mar sobe. Mas esse é progressivo, mas o outro dano é um desastre, é um acontecimento imediato. Então, essa era a pergunta. O que pode acontecer de dano súbito e violento por causa do aquecimento do mar? Pelo conhecimento que eu tenho, a parte aí do tsunami está mais ligado aí em consequências, né, de terremotos e de fissuras que existem. E no nosso país, efetivamente, a gente ainda não tem registro de ter terremotos dessa magnitude, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente ainda, por enquanto, pode ter uma certa tranquilidade. Mas, realmente, essa parte aí do degelo, né, e da elevação do nível, isso aí já está ocorrendo, né? E isso aí, se a gente realmente não conseguir reverter esse processo, isso pode, sim, né, afetar muito as cidades litorâneas, né, com o avanço aí do nível do mar. Então, isso é uma preocupação grande. Há um estudo de que, principalmente, a região sul do nosso país e algumas outras áreas seriam bastante afetadas com essa elevação aí do nível do mar. Então, é uma preocupação realmente que nós temos, que não deixa de ter um impacto bastante grande, né? Até mesmo relembrando aí aquele slide que eu mostrei, né? Aquela projeção de que a nossa população está bastante concentrada na área litorânea e também a atividade econômica, né? Então, teria realmente um impacto muito grande nesse sentido. Eu pedi sua palestra, e aí esse aspecto é algo que é uma preocupação que eu tenho tido, eu ainda não tive tempo suficiente de pesquisar. Tem previsão já relativamente precisa de tempo e nível de elevação? Há algumas projeções, eu não tenho números exatos aqui, mas ainda é muito embrionário, ainda é muito na estimativa, né? Mas há previsões ali que, se continuar nesse crescimento, a partir de 2050 já vai se sentir aí efeitos bem visíveis aí desse efeito da elevação do nível do mar. Elevações de mais de 1 metro, 2 metros? Possivelmente. Mas realmente eu não tenho esses dados aqui agora no momento, mas é algo que realmente preocupa aí no futuro, e que a gente realmente tem que... Eu sou sempre muito otimista em relação a esses aspectos, porque eu acho que todo esse foco que está sendo dado aí em relação à década dos oceanos, a gente começar a discutir o oceano aí como nós estamos fazendo hoje,
né, faz com que diversos pesquisadores comecem a atuar nessa área de pesquisa oceânica, né? E eu acho que a capacidade do ser humano em descobrir alternativas, descobrir soluções é imensa. Então, eu acredito muito que, através aí da tecnologia, dos estudos científicos, nós vamos conseguir encontrar soluções e também, ao mesmo tempo, trazendo esse tema à tona, conscientizar o cidadão, porque todos nós, aí, nos nossos hábitos diários, né, seja de consumo, seja de tratamento do nosso lixo, seja de qualquer aspecto do nosso meio de transporte, a gente está contribuindo para tudo isso. Então, essa conscientização, essa mudança nossa, mudança das nossas famílias, das pessoas que estão no nosso entorno, ela tem um papel fundamental nessa transformação aí desse quadro. Eu acho isso perfeito, a questão da educação ambiental, a educação para a sustentabilidade do planeta de uma forma mais responsável. Fantástico, muito, muito obrigada. Michel, você já está satisfeito com a entrevista? Olha, eu achei que foi ótimo. Bom, eu perdi, eu tenho certeza, mas eu vou assistir com muita não sei se tem atenção. tempo para ele responder mais alguma coisa, que ainda estão os grupos, né? Então, caso ainda temos ainda mais um tempinho aí, falta Então, pouco, se você né? tiver uma pergunta, um pouco, porque eles estão lá desde quando? Já tem mais de 15 minutos, Cristina? Eles foram para a sala 18h50. 18h50. Então, ainda temos um pouquinho de tempo. Mais uma pergunta, comandante. Então, também uma questão que a gente se depara, né, também é com desinformação, né? Esse é um tema tanta paixão, né? Também leva a um lado de desinformação, fake news, né? Boatos e também campanhas assim que maliciosas, né? Então o tema ambiental, o tema da preservação dos oceanos, ele também é fonte, né, para muita fake news, muita desinformação. Como é que as pessoas vão se certificar, né, de que aquilo realmente procede, né? Enfim, qual o seu conselho sobre isso? Eu acho que a principal forma de combate a isso, a fake news, a desinformação, é a gente informar corretamente, né? Então, eu acho que esse é o principal aspecto. Então, nós aqui da Secretaria, da Comissão Interministerial, eu citei rapidamente na nossa apresentação, nós temos um programa chamado, que é uma ação dentro do Plano Setorial para Recursos do Mar, que ela é voltada para ações de promoção da mentalidade marítima. O que é a mentalidade marítima? É levar a nossa sociedade, né, essa consciência da importância do mar, das ameaças que o mar tem sofrido, dessa importância da ação individual e como sociedade para reverter o quadro que nós estamos passando. Nós fazemos isso através da nossa página no site da CICIRM, fazemos isso através de vídeos, né? Hoje em dia, nós precisamos ter aqueles vídeos curtos, né, e de impacto, porque as pessoas hoje não assistem mais do que 1 minuto e meio ali de vídeo, então esses vídeos educativos eles têm que conseguir atingir a nossa sociedade. Fazemos eventos, né? Nós fizemos, por exemplo, na CCR Barcas, ano passado, um local onde o cidadão carioca aí tem contato, né, com o mar, né, na sua travessia. Fizemos diversas ações de conscientização, vídeos educativos, distribuição de cartilhas. Então, nós temos sempre feito esse trabalho de conscientizar cada vez mais a nossa população. Uma outra ação que nós estamos fazendo aqui junto à parte do governo é incluir cada vez mais a temática oceano no currículo escolar. É uma coisa que nós não temos. Na minha época, eu estudava, a gente vê aquele mapa do Brasil ali, territorial, né? Não tem o contorno da nossa Amazônia Azul, e é uma área que nos pertence, e riquíssima, importante. Então, também estamos agindo junto ao IBGE para colocar no mapa do Brasil o contorno da nossa Amazônia Azul, né? E começar realmente conscientizando nossas crianças, nossos adolescentes, né, da importância do oceano, voltar, o oceano deixar de ser só aquela área de lazer, aquela área onde a gente vai aproveitar, e passe a ser efetivamente encarado com toda a sua potencialidade. Então, isso é uma outra ação que nós temos desenvolvido bastante e que outros órgãos também têm feito. E a Década dos Oceanos, essa iniciativa aí da ONU, né, da Unesco,
ela é fundamental para chamar essa atenção de forma mundial e trazer essa temática para discussão, e isso ajuda a informar. Então, quanto mais corretamente for informada a população, né, mais acaba aí com essa desinformação. Uma outra dica que eu acho que é importante, né, em função até disso que eu falei, as pessoas hoje têm pouco tempo, acabam lendo muito as informações ali de manchete, as coisas que vêm, e encara aquilo ali como verdade absoluta. Isso é sempre perigoso. Então, a gente deve procurar a fonte, ver realmente se é uma fonte confiável, buscar mais de uma opinião, porque como é um tema ainda muito início de estudo, tem opiniões divergentes, cientistas que estudam e às vezes têm opiniões divergentes aí das consequências. Então, é importante até que a gente possa ter contato com essas opiniões divergentes para poder formar as nossas próprias opiniões. Então, esses são alguns caminhos aí que eu acho que são importantes para combater essa desinformação. Ótimo. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Divulgando informação com qualidade, né? Enfim. Então... Excelente, comandante, excelente. Eu acho que a educação é a base dessa história, é o que o senhor está trazendo. É uma educação com uma visão crítica, que seja capaz de filtrar e buscar novas informações para que cada um, a partir de uma leitura crítica de várias fontes, construa sua própria opinião. Adorei. Muito obrigada. Bom, César, a gente pode chamar os grupinhos de volta? Podemos? Está sem som, César. Decorreu 20 minutos de que as salas foram abertas. E esse é o tempo normal que a gente dá nos nossos programas, né? Então podemos... Se você quiser, você pode encerrar o tempo das salas. Né? Em geral, o aviso é com 30 segundos. Né? Mas a gente tem que dar o comando. Como você ainda está comandando a sala aqui, a gente pode chamar os participantes para a volta, para o plenário. Vamos chamar a todos para nos juntarmos na grande sala. Exatamente. Você tem mais 60 segundos, viu, Michel, para fazer pergunta para o comandante, porque eles ainda chegam em 60 segundos. Não, eu queria dizer para o comandante que tem dois assuntos muito importantes aqui no Clube de Engenharia, tá? Que seriam o objeto de uma próxima palestra. Primeiro, como o transporte de containers, esse meio novo, acabou com a indústria brasileira, 5.000 indústrias foram extintas. E segundo, como é que no Brasil nós não usamos o transporte marítimo de cabotagem e o ferroviário, tá? E prestigiamos tanto o transporte de cargas rodoviário, que aumenta o custo do Brasil e é um desperdício. E, finalmente, como o futuro das relações internacionais está mudando a geopolítica, ele está relacionado intimamente com o transporte de energia por via marítima. Então, são esses três assuntos que eu gostaria de, em alguma ocasião, a gente poder discutir. Muito obrigado, comandante. Eu dou boa noite a todos, porque eu cheguei no meio da entrevista. Cumprimento Maria Alice e Margarida, nossas colaboradoras, coordenadoras na equipe de montagem desse encontro. Já conversei com o César, já cumprimentei o nosso querido comandante Gavino no intervalo, e a gente vai para a nossa dinâmica de plenário, pedindo ao grupo 1, não é, que faça o seu relato e traga suas perguntas. Grupo 1 era você, Maria Alice, Aninha está aqui, Aninha, que bom te ver aqui, Marco Flatiger, Dr. Milton também, muito bom. Quem é o grupo 1? Quem estava no primeiro grupo? Você lembra, Cristina? Espera que eu vou pegar aqui. Isso. Margarida, quer começar, então? A Bianca, Caio, Eduardo e a doutora Maria Alice. Maria Alice, então, Maria Alice, vai lá, Maria Alice. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo de longa data, Eduardo Machado, que ele tem uma pergunta muito especial. Depois eu tenho outras três aqui, que aí eu complemento. Beleza. Vai lá, Eduardo Machado, seja bem-vindo.
Boa noite a todos. É um grande prazer aqui estar com o Clube de Engenharia. Parabéns ao nosso palestrante, Luiz Marzoni, brilhante palestra. Eu queria saber, assim, qual é o orçamento da União, principalmente orçamentos plurianuais dos projetos, porque a gente sempre tem esse problema eu sei que isso é um programa de Estado, né? Não é um programa de governo, mas a gente sempre tem a questão que o governo que está aí presente, ou os próximos que vêm, né, eles acabam encaminhando os seus orçamentos, né? Eu gostaria que o senhor discorresse mais sobre essa questão orçamentária, principalmente os orçamentos plurianuais, as previsões, necessidades plurianuais, como é que isso está sendo encaminhado aí pela comissão. Essa parte do orçamento, né? Como eu coloquei, as diversas ações do Plano Setorial para Recursos do Mar têm diversas coordenações, né? Coordenações de outros ministérios, algumas são coordenações da Marinha, e é feita uma previsão, uma solicitação de recursos, né? Com todo o órgão público, e depois realmente vem aquilo que é disponibilizado. Eu não tenho realmente valores aqui exatos para passar, mas cada coordenador de ação, ele tanto tem esse orçamento vindo do governo para investir na área de pesquisa, isso como todo o orçamento, né, ele sofre modificações durante o ano, né, às vezes contingenciamento, às vezes aparecem recursos que uma outra área não está utilizando e há um remanejamento de verba. Então, isso é muito dinâmico. Então, lógico, cada coordenador de ação ele vai buscando também recursos extra-orçamentários para tentar tocar as suas ações. Eu dei um exemplo aqui do planejamento espacial marinho, né, que foi aí, está sendo embora seja do BNDES, né, mas é uma fonte aí de financiamento. Foi alguns programas nossos, programa de mentalidade marítima, por exemplo, nós conseguimos patrocínio da Vale para fazer os vídeos educativos, né? Então, nós estamos constantemente nesse projeto que eu falei aí, né, um projeto piloto que nós estamos apoiando de produção da Baía de Guanabara. Nós estamos fazendo com articulação e chamando parceiros de diversos setores e alguns para investir em ações aí na Baía de Guanabara. Então, o nosso trabalho ele não se resume a ficar apenas esperando o orçamento público, né? Mas prospectar possibilidades aí de investimento, às vezes também de bancos internacionais que têm recursos aí para investir na área de meio ambiente. Então, esse orçamento ele vem de diversas fontes, né? E nós temos aí realmente que trabalhar, sabendo aí como isso funciona, todos os contingenciamentos que ocorrem naturalmente aí pelas necessidades. Acabamos de passar realmente um período aí, né, uma pandemia totalmente inesperada e que afeta diretamente o orçamento público. Então, nós temos que nos adaptar e não utilizar isso como desculpa, buscar outros recursos para que os projetos, né, as ações possam ter andamento, ter continuidade. Pode até desacelerar um pouco, mas que tenham continuidade. A Marinha do Brasil ela também faz um esforço grande, embora não seja a atribuição principal dela, mas ela, por exemplo, dedica os meios da Diretoria de Hidrografia e Navegação para auxiliar nas pesquisas, embarca pesquisadores de universidades para fazer pesquisas oceânicas, né? Então, a Marinha tem todo um investimento indireto, né, recursos dela que ela usa para apoiar também a área de pesquisa nos oceanos. Eduardo Machado, também o portal da transparência, eu acho que se a gente pesquisa lá, consegue algumas informações efetivas. E, se não estou enganada, a Câmara dos Deputados também, eu acho que tem um espaço de site de explicação dos orçamentos. Mas isso é tudo se eu não estiver enganada, viu, Eduardo Machado? Não, perfeito, é exatamente isso. E até você tocou numa outra fonte de recursos, que são as emendas parlamentares também, que também são utilizadas aí para as nossas ações. E aí, se está com você de volta. Posso continuar? Bom, em primeiro lugar,
comandante Marjane, eu não sei se é comandante ou capitão, eu já me atrapalhei toda aqui, mas parabéns pela palestra, foi assim, extremamente abrangente, né, de vários aspectos, que foi da economia até a questão ambiental. Aí eu tenho aqui do grupo três perguntas que eu vou fazer uma a uma, que eu acho que é melhor, né? Mais e mais pessoas vão começar a utilizar o mar como seu sustento, né? E a fonte de alimentação, fonte de proteína importante que tem no mar. Por outro lado, a pesca é muito predatória, né? A gente assiste imagens horrorosas de redes a arrastão destruindo corais, levando animais que não deveriam ser levados, enfim, é extremamente predatória. Aí eu pergunto como é que está o investimento em escolas técnicas de pesca, para que os pescadores possam exercer essa profissão sem danificar o meio ambiente, garantindo, né, a sua sobrevivência, o seu sustento e, por outro lado, um aporte de proteína para a população importantíssimo, né? Então, como é que está o investimento do governo nas escolas de pesca? Muito obrigado por sua pergunta. A Maria Alice vai nos permitir aqui prestar alguns esclarecimentos. A parte de formação de pescadores é uma atribuição de qualquer marítimo, né? É uma atribuição da Marinha do Brasil. Então, a Diretoria de Portos e Costas ela tem toda a regulamentação, estabelece os currículos, e as capitanias dos portos, agências e delegacias espalhadas por todo o Brasil ministram esses cursos. Houve uma demanda, né, da área de pesca de que se ampliasse o número de ofertas de curso. E a Marinha, entendendo aí essa necessidade, ela fez alguns convênios com escolas técnicas federais aí para que essas escolas técnicas qualificadas pela Marinha, elas também pudessem ministrar esses cursos para pescadores. Há algumas situações também, algumas dificuldades, até mesmo de entendimento dos pescadores, e isso é importante aí que os armadores de pesca também comecem a atuar, que o pescador conheça o seu fluxo, vamos dizer assim, um fluxo de carreira deles, o que eles podem evoluir dentro, né, os requisitos que eles precisam ter de escolaridade, os cursos que eles podem fazer para se qualificar. E isso esbarra, às vezes, também com uma dificuldade, que o armador também abrir mão daquele pescador por um tempo, que o curso dura, né, para qualificá-lo. Então, tem toda essa situação aí de dificuldade. A Marinha tem procurado aí atender ao máximo todas as demandas aí de formação, procura cada vez colocar mais essa necessidade de conscientização do pescador. Realmente, a pesca ela gera um problema marinho grande, assim, não só com a pesca ilegal, né, a pesca predatória, como a senhora colocou, e que está sendo efetivamente tratada em fóruns internacionais e está sendo aqui no Brasil. Eu falei na minha apresentação, né, que foi criado um grupo técnico agora só para trabalhar essa parte da pesca ilegal, não reportada, né? E isso é muito importante que esse tema seja trazido à tona. E também influencia com os apetrechos de pesca. Muitas vezes, quando aquele apetrecho de pesca já está velho e não utilizado, o pescador descarta ele no mar, ao invés de trazer de volta, né, e levar para uma área de reutilização ou de reciclagem. Então, isso tem sido feito aí em conjunto, o Ministério do Meio Ambiente também, o IBAMA, a Marinha, de conscientização da área de pescadores, né, de que eles tenham essa mentalidade de que, né, se eles não cuidarem do mar, né, logicamente, esses recursos vão se esgotar. E nós sabemos a quantidade de pessoas que já têm a sua subsistência ligada à pesca, né? E isso é fundamental, que eles mesmos tenham essa consciência que é um recurso finito se ele não for cuidado, né? Então, hoje a gente já tem realmente impactos, né, já visíveis quanto a isso. Então, realmente é algo que a gente procura fazer de conscientização, mas é um processo que a gente sabe que não é fácil, né? Muitas vezes ainda se vai pela facilidade de
eu posso jogar esse material aqui que eu consigo trazer mais peixe e outras coisas mais. Mas eu acho que já é um processo que está sendo realizado. Tem diversas associações de pesca que têm mostrado aí trabalhos muito bacanas nesse sentido, através até de reciclagem da própria rede de pesca, instituições que recolhem essa rede de pesca, reciclam e até dão algum tipo de retorno para o pescador que traz essa rede. Então, muitas ações bacanas têm sido feitas nesse sentido. Então, acho que, como eu falei, só de trazer essa temática está sendo trazida aí através da década dos oceanos, sendo discutida internacionalmente, eu acho que vai ajudar muito aí nessa conscientização e na redução dessa problemática. Bom, uma pergunta eu não preciso mais fazer, porque o senhor já respondeu, que é se existe engajamento em empresas para reciclagem. Já respondeu que existe, essa consciência está crescendo. E a minha última pergunta é o seguinte: existem ilhas de plástico na nossa Amazônia Azul? Da nossa Amazônia Azul, especificamente, não. Não. Existe muito plástico, mas ainda não formando ilhas de plástico. Tem uma área mais ao na parte norte do Oceano Atlântico, tem no Pacífico. Aqui a gente ainda não tem uma informação. Isso tudo depende muito da parte de correntes. Então, ali no Pacífico tem uma certa corrente que mantém aquilo ali concentrado. Então, isso não quer dizer que nós sejamos melhores e que não temos uma ilha, é porque as correntes aqui não favorecem muito a formação, mas nós temos muito lixo marinho aqui. Nós temos uma coisa interessante aqui no nosso país, que nós temos realmente uma capacidade, até mesmo às vezes por uma necessidade econômica. A reciclagem aqui ela é muito grande, através aí dos catadores, e que efetivamente muitas, pelo menos o que tem valor econômico, tem uma capacidade de reciclagem muito grande. A parte aí de alumínios é superior a 98% de reciclagem. Então, nós temos números aí que realmente nós podemos nos orgulhar, mas, em compensação, nós temos aí a parte de saneamento ainda que tem que evoluir muito, a parte de conscientização, para que as pessoas possam tratar o seu lixo adequadamente, selecionar, e também a parte com uma coleta seletiva eficaz. Também não adianta a gente separar corretamente e se essa coleta não for bem feita e bem destinada. Então, há hoje um projeto aí de extinção dos lixões, que também é muito importante, de estabelecimento aí dessa logística reversa, da economia circular. Então, acho que isso vai caminhar aí para a gente ter uma melhora acentuada nessa situação do lixo no mar. Muito obrigada. Fátima, Maria Alice, pergunta super interessante do seu grupo. Gostei muito. E está sendo bom porque eu estou aproveitando o que eu perdi, vou ver depois. Grupo 2, Cristina, quem estava? Era a Margarida? Não, Marco Latigedo, Matheus e Natan. Então, Latê, você quer capitanear este grupo e contar para a gente aí o que... Não, eu vou deixar os dois lá porque eu não pude participar total. Okay? Tá, João. Tá, ok. Quem foi mais? Quem vai ser o relator? Natan, França e Matheus Hermes. Natan, você quer fazer cumprir esse papel do relator e dirigir as perguntas ao comandante? Natan. Quem era o próximo? O grupo Sala 3, Ana Lúcia, doutora Margarida, Não, Sérgio desse Gomes. grupo, quem era? Sim, Matheus. Matheus está aqui? Tá. Tá. Matheus, você quer fazer as perguntas? Ou contar o que vocês conversaram? Bom. Latia, nem um pouquinho? Passa a rodada, deixa eu dar uma pensadinha, daqui a pouco eu vou. Tá, eu joia. Tá bom. Beleza. Aninha, você vai capitanear essa? Não, Margarida. Margarida. Margarida, minha querida amiga, vamos lá, é você. Microfone, doutora Margarida. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a bela palestra do palestrante e pediria, em primeiro lugar, que o Siloé Alves, que é um estudante de João Pessoa, de engenharia do João Pessoa. Maravilhoso.
olha só, que fez uma pesquisa para o Clube de Engenharia no site e descobriu essa palestra hoje. E se inscreveu. Ele está em João Pessoa, não está aqui, não. Delícia! Então, Siloé tem uma dúvida com relação essas maremotrizes, né? Essas usinas maremotriz. Então, faz a sua pergunta. Siloé, faz a sua pergunta para o comandante, por favor. Ok. Capitão, é um prazer estar aqui com o senhor, estar aqui com a Margarida, todo o pessoal aqui. Eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, encontrei aqui o Clube de Engenharia, gostei demais estar aqui aprendendo com vocês. Mas eu estava vendo uma pesquisa, capitão, e queria até partilhar com o senhor. Diz assim a pesquisa que eu coloquei aqui, a respeito das usinas maremotrizes. Estava escrito dessa maneira aqui, a respeito do funcionamento dessas usinas. Quando a maré está subindo, abrem-se as comportas e a água é represada, com o fechamento das mesmas, quando a maré estiver no ponto mais alto. Após o recuo da maré até um determinado nível, solta-se a água represada através de turbinas, gerando assim energia elétrica. Calcula-se que o fluxo total das marés através da Baía de Fundy, nos Estados Unidos, pode teoricamente gerar 400 milhões de quilowatts, os quais seriam equivalentes à produção de 250 grandes usinas nucleares. Utilizando-se somente uma pequena parte do seu potencial, poderá produzir energia suficiente para ajudar significativamente no atendimento da demanda do leste nos Estados Unidos. E a minha pergunta, capitão, era justamente a respeito disso. Se vocês, a respeito aí, tudo com controle no comando aí da Marinha, têm observado, eu sei que a gente tem 2 usinas maremotrizes, uma no Amapá e outra no Maranhão, mas se essas variações das marés se produzem isso que é a pesquisa, que eu pesquisei aqui, eles estão anotando, vão e podem trazer resultados, se desenvolvidos, claro, por vocês que estão pesquisando e atuando nessa área, aqui nos nossos litorais, aqui, principalmente do Nordeste também. Essa é a minha pergunta, a respeito do investimento nessas usinas de energia de marés e seu aproveitamento para o nosso país. Muito obrigado aí por sua pergunta, fico muito satisfeito aí com a sua participação e com o seu interesse aí no tema oceano. Nós aqui na Secretaria, a gente incentiva as pesquisas marinhas, mas essa parte da pesquisa de geração de energia, ela acaba sendo mais capitaneada pela própria iniciativa privada, né, que são os grandes investidores que vão realmente poder obter, né, o licenciamento, poderem implementar esse tipo de geradores de energia e efetivamente terem aí o retorno que lhe é devido, né, devido ao grande investimento. Acho que o grande desafio que nós temos nessas tecnologias é torná-las economicamente viáveis, né? Então, realmente é um exemplo aí de um país que tem todo um investimento, tecnologia para torná-la mais barata e, com isso, com certeza está à frente aí do nosso nível. Aqui no Brasil, eu diria que a que está mais avançada é a de energia eólica no mar, né? Que já tem realmente uma iniciativa mais visível para nós, né? Mas todas essas aí são capacidades e todo o marco legal que está sendo trabalhado, né, para trazer essa segurança jurídica, isso é muito, muito importante. Ninguém vai querer investir um capital, investir em pesquisa, investir na instalação, sem ter uma segurança jurídica e daqui a pouco, né, aquele investimento realmente ser perdido. Então, essa segurança jurídica que está sendo feita, toda essa parte que eu falei, né, do planejamento também espacial marinho, né, que vai estabelecer as áreas em que cada tipo de atividade, né, ela tem maior chance de ocorrer, de dar certo pelas características ambientais. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa fornecer essa segurança jurídica e vir o investimento para a instalação dessas gerações de energias que são limpas, que são renováveis e muito importante aí para o futuro do nosso país. Então, eu não tenho um conhecimento técnico muito profundo sobre isso, mas considero fundamental
que a gente dê condições para que essas pesquisas possam ocorrer e que esse tipo aí de indústria, né, possa ser instalada aí na nossa Amazônia Azul. Interessante. Margarida, continua? Continuando. Sérgio Torres é do nosso grupo e é engenheiro químico. Eu creio que ele tem alguma pergunta a fazer por conta da fala dele. Sérgio, gostaria de fazer uma pergunta? Sérgio? Não ouviu? Certo. Então, Eu estou sem microfone, doutor Sérgio. Tem que abrir o microfone. Ok, desculpe. Eu reparei que o que eu comentei na sala, que essa organização toda, esses estudos todos estão sendo feitos em cima do problema da contaminação de sólidos no mar. Não tem nada nenhuma orientação quanto ao dejeto orgânico no mar. Toda essa parte, né, dependendo do sólido, né, dejeto orgânico, ele também é enquadrado como, né, dependendo do estado que ele tiver, como um resíduo sólido. Mas toda a parte também, né, que é muito importante, que eu citei na minha palestra, que é o investimento também no saneamento. Né? Saneamento ele é um agente poluidor considerável e que é fundamental que seja uma ação também, né, uma política pública para melhorar o saneamento. Isso aí também é importantíssimo para a saúde dos nossos oceanos, sem dúvida nenhuma. Queria perguntar uma coisa. Eu poderia lhe perguntar algo que me intriga. Com relação à parte, vamos dizer assim, de proteção da costa, como fica, de quem são as responsabilidades? Por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás um problema de vazamento de óleo que fez uma contaminação enorme no litoral da Bahia, foi uma coisa seríssima, atrapalhou a vida de muita gente, prejudicou muitas pessoas. Como é um processo de identificação, de policiamento de uma situação assim? Seríssima para o país, né? Para a vida das pessoas do país. Como isso acontece? Quem é responsável por isso do nosso país? As ações mitigadoras? Como é que fica essa situação? E como é que se preserva de um outro fato semelhante? Muito obrigado pela pergunta da senhora. Realmente algo que tem uma atribuição múltipla, né? Nós temos, como eu falei, foi revisado aí, como um dos ensinamentos daquela situação, o Plano Nacional de Contingência. Esse Plano Nacional de Contingência, quando ele é acionado, ele é atribuído uma autoridade para ficar responsável. Normalmente, nesse tipo de assunto é o Ministério do Meio Ambiente. A Marinha também ela compõe o gabinete de crise, o IBAMA, o ICMBio, que é mais a parte do IBAMA que trata do assunto do mar. Então, são convocados aí a parte da academia também para auxiliar com todo o conhecimento científico. Então, é um plano que, quando acionado, tem diversas responsabilidades, né? Da Marinha do Brasil foi tentar realmente identificar o agente poluidor. Eu já comentei aqui da dificuldade que se tem ainda por nosso sistema de detecção e de identificação ainda depender da colaboração dos navios estarem emitindo seus equipamentos, e que isso se pretende eliminar com a implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Através de estudos, chegou-se a um potencial agente poluidor, mas que, às vezes, isso aí também está tramitando, isso aí saiu da alçada da Marinha, toda a investigação foi encaminhada, e os agentes aí da parte da Polícia Federal, os órgãos competentes, estão com esse levantamento aí para tentar que isso aí tenha algum resultado, né?
Então, tem vários aspectos, né? Tem o pessoal que vai trabalhar mais na parte da contenção, minimizar os danos que ocorrem, tem a Marinha que vai trabalhar. A Marinha tinha na sua atribuição principal essa parte de identificar, né? Mas também se engajou completamente, todos os distritos navais se engajaram na limpeza das praias, todas as manchas de óleo que estão chegando, tinham pessoal da Marinha trabalhando para recolher, para que não ficasse incrustado na areia, para combater imediatamente. Foi um trabalho aí realmente desgastante, hercúleo do pessoal, para que realmente os danos fossem os menores possíveis. E tem toda a parte aí acadêmica, né, que tem sido também coordenada pelo NCTI para o estudo, né, dos danos ambientais decorrentes, né? Lógico que a gente sabe que alguma coisa fica, mesmo na área que a gente não esteja visualizando, né? Mas para identificação e para ações aí ainda para minimizar essa situação. Então, tem todo esse investimento, né, que eu respondendo, estavam na sala, mas eu respondi uma pergunta do Michel, que um dos aprendizados foi esse, né? Diversos aprendizados nessa arte de melhorar o sistema de detecção, de identificação, a parte de ciência e tecnologia aplicada a isso, tanto para mitigar o que já ocorreu, quanto para melhorar as ações em caso isso volte a ocorrer, que a gente espera que não ocorra. E então toda a academia envolvida, criação de uma integração, de uma comissão integrada para responder a esse tipo de acidente, né? E a revisão desse plano nacional de contingenciamento. Então, são ações aí que estão sendo implementadas. Foi algo assim realmente meio que quase que inédito na história em termos da forma em que ele ocorreu, né? Normalmente ocorre de uma forma em que o poluente ele tem o compromisso de dizer, olha, teve um vazamento, a plataforma, e dessa vez realmente não houve nenhuma informação e só foi descoberto quando o problema já estava chegando à costa brasileira. Então, e provavelmente, por todas as indicações, ocorreu fora da nossa Amazônia Azul, mas chegou à costa brasileira. Muito obrigada pela resposta, agradeço e agora passo a palavra para o outro grupo. Obrigada. Ok, Margarida, muito obrigada. Eu vou retornar ao grupo do Latché, do Matheus e do França, do Nathan França, para vocês formularem as perguntas de vocês. Boa noite, comandante Gavino. Comandante, eu me sinto muito à vontade e talvez até gratificado agora de poder rever uma palestra proferida pelo senhor aí. Eu sou geólogo, sou atualmente conselheiro vitalício do Clube de Engenharia e coordeno a nossa divisão técnica de recursos minerais, que está se transformando em geologia e mineração. E uma das coisas muito importantes, nosso clube centenário, aí, quase 150 anos, e dentro dos atributos da nossa divisão técnica especializada, a geologia do mar, a geologia marinha, vai ser contemplada como uma das áreas nossas de trabalho. Eu tenho uma vida profissional, praticamente, já tenho 40 e poucos anos de geólogo, né? Sou geofísico pela Petrobras, lá na Petrobras era geofísico, e tivemos muitas parcerias junto ao CECIM, junto à própria Marinha, desde os inícios lá do REMAC, ainda dos levantamentos com a CPRM, já eram os dados que a gente já começava a utilizar, processar os dados, o LEPLAC, o projeto Prontar, né? Montamos aquele navio cívico, o navio oceanográfico, se não me engano, Álvaro Alberto, né? Para fazer as nossas primeiras aquisições lá na Antártida. Bom, petróleo, praticamente o Eduardo via que nós trabalhamos juntos, o Eduardo estava aí no grupo 1 com a Maria Alice, não há uma bacia, trabalhamos do Oiapoque ao Chuí, todas as bacias sedimentares, de uma certa forma eu fiz uma interpretação geológica lá, e adoro o mar, adoro estar, né? Mas, na verdade, eu vou dar uma focada aqui. Essa vida minha profissional, eu tive muito contato, tivemos reuniões com o CECIM, lá no DHN, com o comandante Tagore, né, que é um grande
liderou grande parte do processo de estudos aí do mar do Brasil, e em especial a questão da plataforma continental. E é sobre esse foco que eu vou dar agora um pouco a essa pergunta. Tá? Na verdade, a gente está num processo ainda de delimitação. Tá? Eu sei que já estamos com as 12 milhas, as 200 milhas, e a plataforma, a extensão dessa plataforma econômica, que vai muito além em alguns lugares, vai ao pé do talude e algumas vezes até numa área econômica afora. É lógico que, por estar inclusive até já convido a todos antecipadamente, vamos ter um grande workshop no final de junho, e um dos temas vai ser a questão do mar, a questão de recursos minerais do mar, a explotação. Né? E aí eu vou aproveitar que um dos mapas que o senhor mostrou aí, eu vi ali o alto de um monte de São Paulo ali, né, o Alto de São Paulo, que é um destaque, né, como se fosse uma ilha submersa, né, um grande continente, pode ser até colocado, que é o tamanho de Austrália ali, bem grande, que está nesse sul, riquíssimo da nossa Bacia de Santos, com pré-sal, com tudo, e inclusive alguns trabalhos que a própria CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, fez com aquele navio alemão de prospectar, descobriram rochas continentais, que muitas vezes vão, mas lá no oceano, riquezas minerais muito grandes. Tá? Então, comandante, eu sei que a gente tem isso aí, metálicos todos possíveis, níquel, ferro, manganês, tudo que, e etc. e mais, o lítio, etc. Tal. Bom, e como que está essa situação agora? Tá? A gente vai, já vi que, por exemplo, no Pacífico, já estão com áreas, a Indonésia já tem áreas de prospecção dos nodos metálicos do seu oceano. Já existe praticamente uma divisão, como foi feita na Antártica, internacional dessas áreas. Hoje, por exemplo, essas áreas são nossas. Se nós não tivéssemos essa extensão, por exemplo, das 200 milhas às 200 milhas econômicas, parte do nosso pessoal não estaria dentro dos nossos limites econômicos brasileiros, a gente poderia estar fora. Mas esse limite se expandiu. Eu participei, inclusive fiz até algumas palestras, às vezes pela Petrobras, do projeto LEPLAC, né, dessa delimitação. Tá? E a última, inclusive, foi quando praticamente encerrei ali a minha atividade na área de meio ambiente e recursos humanos corporativo da exploração e produção. Foi até no Forte Copacabana, tá? Exatamente mostrando as negociações que tinham ocorrido lá na ONU. Como que anda essa situação atual? Essas áreas já estão definidas, ou ainda nós estamos ainda num processo? E como que o CECIM e aquele projeto que eu acho que é REMAC que tem, ele está vendo esse avanço nosso, não só mais para o petróleo, mas para toda essa riqueza, não só o pescado, mas essa riqueza mineral que a gente tem ali, muito complicada de exploração futura. As fotos que eu vi da Indonésia é um desastre em termos de não vou falar que seja desastre, aquela remexer, aquele fundo, fica um azul brilhante, extremamente marrom. E como que a gente está acompanhando essa questão, comandante? Muito obrigado. Desculpe um pouquinho ter me alongado. Tá? Eu que agradeço aí pela excelente explanação. Realmente aí a Petrobras sempre foi um grande parceiro aí da Marinha do Brasil nesse projeto, tanto aí com convênios aí para que a gente pudesse efetivar essa pesquisa. A nossa plataforma continental, né, foi apresentada inicialmente nosso pleito, a Comissão de Limites, se eu não me engano, está falando a memória, em 2004. Aí tiveram diversas recomendações que vieram da Comissão de Limite, e houve uma resolução, né, tomada aqui no âmbito da CIE, de que o Brasil não ia se contentar com aquelas recomendações e que iria investir em conseguir mais dados para provar com dados científicos, que aquela área, né, pertence a nós, brasileiros. E como uma estratégia foi adotado, dividir por partes, né? Então, foram reapresentados por partes os diversos pleitos. Região Sul recentemente já foi praticamente toda reconhecida, e as próximas agora que estão em discussão é a margem equatorial, e depois vai vir a oriental / meridional, na qual a elevação de Rio Grande foi incluída
em dezembro de 2019, justamente por esses indícios que as pesquisas apontaram, né? As pesquisas apontaram que tem, né, essa conexão continental, né, é uma área que seria um prolongamento do nosso continente. Então, esses outros 3 pleitos ainda estão em análise na comissão de limites da plataforma continental da ONU, mas há um amparo da convenção de que, primeiro que o que vem dessa comissão de limites são recomendações, não é algo determinante. O país tem o seu direito também de estabelecer aquilo que considera. E também há essa prerrogativa de, após apresentado, enquanto isso aí está sendo analisado, de já considerar aquela área como uma área pertencente à jurisdição de determinado país, tanto que ele deixa de ser uma área internacional. Qualquer área internacional do mar, toda a parte de pesquisa, de explotação, ela é gerenciada pela Autoridade Marítima Internacional, né? A ISBA, né? O ISA, para alguns conhecem como ISA. E essa área ela já foi comunicada e já saiu da área de atuação da ISBA, essa área da elevação de Rio Grande, enquanto esse pleito é analisado. Isso aí ela demora um tempo, né? Até, eu acho, umas visões mais otimistas, e talvez lá para 2029, essa parte aí da Oriental Meridional, com a elevação de Rio Grande, possa estar sendo avaliado. Mas o que eu acho que a gente deve se orgulhar muito, isso aí foi uma iniciativa tomada através de árduas pesquisas, com os recursos difíceis que nós temos, nós conseguimos, né, apresentar argumentos ali consolidados, sólidos, através das nossas pesquisas. E eu acho que a grande preocupação inicial da Marinha, que começou a capitanear esse projeto, é de garantir, tentar garantir essa área para que o nosso país, em se desenvolvendo tecnologicamente, na área de pesquisa e tudo, possa depois tornar viável, uma explotação marinha desses recursos marinhos de forma sustentável. Isso aí é algo que realmente a gente vai ter que evoluir ainda, tanto no estabelecimento de um marco legal, toda a parte de licenciamento, e também, né, fazer com que a nossa tecnologia possa fazer isso de forma sustentável. Por enquanto, é algo para o Brasil difícil para os nossos investidores, né, da parte de mineração e tudo, que ainda temos muitos recursos em terra, de convencê-los de que eles deveriam começar a investir no mar, em pesquisa e tudo, porque ainda temos uma quantidade considerável de recursos em terra, coisa que muitos países, né, já não têm. Então, os países aí com maior desenvolvimento científico já estão efetivamente aplicando muitos recursos na pesquisa marinha. Então, a preocupação nossa é realmente resguardar essa área, né, comprovar que isso é uma área pertencente ao Brasil, para possibilitar aí o tempo para o nosso desenvolvimento tecnológico e a possível explotação, que volto a falar, de uma forma sustentável, que é fundamental. Obrigada. Obrigado, comandante. Excelente. Na realidade, só até completar aqui, eu falei errado ali, né, do Estado de São Paulo e a elevação do Rio Grande, ela, inclusive, é belíssima em termos do que é aquela ocorrência, como geologia, é espetacular. Inclusive, o submarino da CPRM fez uma amostragem das rochas e viram que não são rochas de origem de mar, são rochas ainda como se fosse um bloco, uma ilha, como foi Madagascar, tá? Que se desconectou aqui do Brasil, ficou ali entre Brasil e África e ficou preso ali no oceano. É muito bonito. E, comandante, eu e o Eduardo também trabalhamos num projeto muito grande na margem equatorial, que era chamado o Projeto Comar, que era um projeto da Marinha, que era a Marinha, que, na verdade, tinha um convênio com o DMA dos Estados Unidos, mas a Marinha nos terceirizou o trabalho de aquisição de campo e fizemos, junto com aquele navio, professor Besnar, lá da USP. Foram 2 anos de trabalho, né, Eduardo? Foram realmente bastante emocionantes o nosso trabalho ali. E foi bom que nós conhecemos o Nordeste de ponta a ponta, desde Touros até o Amapá. Obrigado, comandante. Até a próxima. Eu que agradeço. Excelente, Latché. Bom tê-lo aqui com a gente. O Matheus queria também fazer uma pergunta, que o Matheus era do grupo, ele disse no chat. Matheus, você quer perguntar agora?
O Matheus já saiu. Já saiu? Bom, Já. Então, desculpa. Tem mais algum grupo, Cristina? Não, senhora. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para o comandante? Não? Então, eu vou passar a palavra para o comandante proferir suas palavras finais e depois eu agradeço a sua presença e a sua partilha de conhecimento conosco. Minhas palavras finais não poderiam ser diferentes, a não ser gratidão aí por esse convite, gentil convite aí do Clube de Engenharia, de estarem trazendo o tema oceano aí para a discussão desse grupo seleto, de pessoas aí que têm toda uma capacidade de colaborar e são formadores de opinião, isso nós precisamos, que nossos formadores de opinião entendam a temática para difundir, né? E isso foi uma oportunidade, realmente. Eu tenho, né, minha formação, como já falei, eu sou um apaixonado pelo mar durante 36 anos da minha vida, né? Eu servi a Marinha e continuo agora servindo, né, também na reserva, mas com um outro enfoque que está sendo muito engrandecedor, que é realmente esse estudo mais aprofundar no conhecimento da parte do oceano. Isso aí ocorreu aí de 3 anos para cá, mas a minha vida foi viver o mar, né? Foi respeitá-lo, foi viver naquele ambiente durante 15 anos da minha vida. Então, eu sou realmente um apaixonado pelo mar, por tudo que ele pode nos propiciar, e só agradeço realmente por essa oportunidade de estar aqui, pelas todas as perguntas excelentes que contribuíram muito para enriquecer nosso debate. Aprendi muito aqui também com todos e agradeço muito aí pela oportunidade. Então, no chat, já vários participantes agradecendo a palestra muito instrutiva, o empenho, e etc. Eu vou assistir a palestra porque cheguei no meio, como havia avisado antes, que tive um compromisso profissional que me prendeu até às 7 horas, mas, de todo modo, por tudo que ouvi nos debates, já foi extremamente enriquecedor tê-lo aqui compartilhando conosco esses conhecimentos tão relevantes sobre esse nosso espaço econômico e de ambiental tão rico, que é a nossa Amazônia Azul, são os nossos oceanos e as nossas bacias hidrográficas. Agradeço ao senhor pela palestra, agradeço ao Almirante Matias por nos ter colocado em contato com o senhor para nos proporcionar essa possibilidade de debate. E agradeço a todos os participantes, né? Aos meus companheiros de coordenação, César Drucker, Maria Alice, Margarida Lima, né? A chegarmos a mais um final de um episódio do Encontros com Tecnologia. No mês de julho, fica o convite, na primeira quarta-feira do mês sempre, não é? Às 18 às 20 horas, nós vamos tratar das questões ligadas à biotecnologia no mundo. Biotecnologia é outra questão bastante relevante na contemporaneidade, que tem uma série de questões que a gente precisa compreender melhor para usar a serviço do mundo melhor, de uma humanidade mais próspera e com bem-estar. Então, estão todos convidados e muito obrigada por terem estado aqui até aqui. Ok? Cristina, Michel. Boa noite. Boa noite, muito obrigado aí. Até a próxima. Obrigado, Fátima. Boa Obrigado, noite a todos. Boa noite, muito obrigado, comandante.